Bernard, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É um grande prazer recebê-lo aqui na nossa abertura de mercado, no nosso programa matinal do Notícias Agrícolas. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bernard, a primeira coisa que eu vou pedir para o senhor fazer para nós e para nossa audiência principalmente é contextualizar o que é a Mais-Ol e a importância da gente entender o contexto maior dessa instituição para sabermos então por que nós vamos entender cenários de milho pelo mundo nessa nossa entrevista. Olha, a Maisal foi criada há mais ou menos 13 anos, vai completar 13 anos esse ano. Ela foi criada pelos produtores de milho dos Estados Unidos, da Argentina e do Brasil. Então, é uma aliança desses três países que são hoje os líderes mundiais na produção de milho e especialmente detêm mais de 70, quase 80% do mercado de exportação de milho. Então, a união desses três países, a Mais-Al, é uma tentativa de mostrar a nossa força e também de mostrar um pouco a nossa inteligência de que, juntos, esses três países têm muito mais força para abrir mercados, para mostrar a nossa tecnologia ao resto do mundo. E Bernard, o senhor acabou de voltar, essa união de países, ela é muito importante. O senhor acabou de voltar da Ásia. O senhor foi com representantes também da Argentina e dos Estados Unidos nessa missão. Foi uma missão completa da Maisol para a Ásia, para entender esses cenários por lá? Exatamente. Então, a nossa Mais-Al, que pertence aos Estados Unidos, ao Brasil e à Argentina, nós temos uma governança muito forte e nós rodamos a presidência de ano em ano, para que todo o país possa participar e Sim. que não haja o controle de um país. Então, todo ano a gente faz umas 2 ou 3 ou 4 missões, conforme a necessidade, conforme a oportunidade, para abrir novos mercados. Então, esse ano a gente esteve agora na Ásia. Então, nós tivemos primeiros na Coreia do Sul, depois nós tivemos na Malásia, depois nós tivemos em Singapura, sempre olhando com mais detalhe a questão da biotecnologia e olhando os entraves que esses países colocam para não comprar o nosso milho. Como o nosso milho é transgênico, existem ainda, por incrível que pareça, muitos órgãos regulatórios, muitas questões até certo ponto psicológicas, que eles acham que o nosso milho é perigoso, que o nosso milho não é saudável e coisas assim. Então a gente precisa fazer um trabalho de formiguinha nesses países para que os órgãos reguladores entendam a qualidade do nosso milho. E, Bernardo, o que o senhor pôde apurar, né? Essa primeira informação já é bastante preocupante, né? De que ainda há essa preocupação, apesar de ser 2024 e de inúmeros estudos mostrarem, né, a segurança do nosso milho. Mas o que o senhor pôde apurar? Como é que essas relações podem melhorar e o nosso milho pode chegar cada vez mais em volumes maiores e com mais, também com mais confiança a estes países? Como é que as ações devem ocorrer? Olha, em primeiro lugar, nós brasileiros devemos ter uma certa humildade, que a infraestrutura que os Estados Unidos criou nesses últimos 20, 30 anos para exportar é muito forte. Sim. E nessa aliança, de certa maneira, nós aproveitamos e tiramos o foco de que o país importador ou olhe para os Estados Unidos, ou olhe para a Argentina, ou olhe para o Brasil. Quando ele olha para o bloco, a gente consegue se vender muito melhor. A gente consegue discutir especialmente a questão da biotecnologia de uma maneira muito mais saudável. Então, a gente vê isso como um lado muito positivo e a gente vê isso como algo extremamente interessante. O que tem acontecido nesses países é, infelizmente, uma discussão muito teórica e muito mais emocional sobre a biotecnologia sendo ruim, Uhum. tá? Então, nós não conseguimos, ultimamente, sem muitos debates bastante fortes, defender a nossa. Desculpa que meus cachorros vieram aqui na fazenda, já estão indo embora. Nós já estamos conseguindo um pouco discutir melhor a questão
de que a biotecnologia é essencial para o futuro da humanidade por causa das mudanças climáticas. Então, uma discussão técnica, onde nós entramos com fatores técnicos, mas nós também entramos com o lado de nós, agricultores, mostrarmos o que nós temos feito dentro da porteira. É interessante ver que muitos países ficam surpresos quando veem as nossas tecnologias usadas dentro da propriedade de conservação de solo, de conservação de água e, especialmente, as condições também trabalhistas que nós hoje damos para os nossos colaboradores, que muitas vezes são super superiores, muito superiores a que esses países têm na sua própria agricultura. Por que o senhor acredita que essa discussão ainda aconteça dessa forma? O senhor acha que é uma questão cultural, da região asiática especificamente, ou há outros fatores que implicam e que né, esse fator emocional pese um pouco mais? Diante da sua experiência, Bernard, o que o senhor entende, ou como o senhor entende e avalia esse cenário e as discussões acontecendo nesses moldes ainda? Olha, existem duas maneiras de a gente abranger esse tema. Infelizmente, é simplesmente pela ignorância, tá? Existe uma certa tendência, também na Europa, onde um pequeno grupo de pessoas voltados para ideologias muito de manter tudo como era 100 anos atrás, de não mexer, de não usar tecnologia, de não usar, por exemplo, não usar celular, não usar televisão, a gente viver de uma maneira assim, mais, eu diria assim, voltada a 100 anos atrás, e também no campo. Então, para mim, isso é uma questão muito de ideologia com uma certa ignorância contra a tecnologia. O segundo aspecto é o aspecto de ter medo que a tecnologia possa fazer mal. Eu acho que nós, na humanidade, sabemos que todo desenvolvimento de tecnologia, tudo, pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Então, nós temos que defender e abrir os olhos, literalmente abrir um mercado, é abrir porteiras para fora do nosso país, para que eles entendam que a tecnologia já está sendo usada há literalmente quase 30 anos, que essa evolução da tecnologia, ao meu ver, é essencial para a humanidade, porque nós vamos somente conseguir alimentar o mundo de uma maneira pacífica usando tecnologia. Sem tecnologia, eu diria que está claro que nós vamos ter grandes problemas em alimentar o mundo. O senhor entende que há também alguma condição de protecionismo envolvida nessas discussões, ou não é o caso quando o assunto é esse olhar para a Ásia e esses potenciais compradores do nosso milho, Bernard? Excelente pergunta. Como é uma coisa muitas vezes subjetiva, emocional, evidentemente também esse lado de proteger o seu mercado é usado, tá? Isso é uma linha muito fácil de você ir de um lado para o outro. No caso específico da Ásia, nós, inclusive, visitamos algumas fazendas na Malásia, a gente viu algumas oportunidades que eles têm, por exemplo, com o milho, mas fica muito claro que investir no milho para eles sai muito mais caro do que comprar o nosso milho. Eles têm outras culturas muito mais rentáveis, muito mais adaptadas ao bioma, ao clima deles e tudo mais. Mas, evidentemente, todo o país tem aquela questão da segurança alimentar. Então, por exemplo, mesmo o estado de Singapura, que no fundo é uma cidade, né, tem uma lei onde eles vão tentar conseguir produzir 30% dos seus alimentos. Eu diria que isso é quase impossível, que nem com vertical farming, ou seja, com fazendas verticais, isso vai ser muito difícil a nível de custo e mesmo a nível de conseguir pessoas. Mas esse lado de você olhar para a segurança alimentar e daí puxar a questão da segurança alimentar com esse lado de contra-tecnologia, isso constantemente nós verificamos, vemos, e entra um pouco, talvez, nesse lado de não ser muito racional
e não entender a tecnologia. Eu lhe perguntei isso porque o senhor também esteve, né, em algumas regiões da Europa e certamente tem acompanhado todas essas exigências que a Europa faz ao Brasil na hora de importar também os nossos produtos. E sabemos que há uma condição já bastante clara e colocada pelos produtores rurais nas suas últimas manifestações, não é? Sobre como o produtor europeu quer entender, né, a produção ali nos seus concorrentes para permitir ou não a entrada desses produtos na Europa. Enfim, ali fica mais clara, né, Bernardo, uma questão de protecionismo. Quando nós pensamos nessa relação Brasil-Europa, como é que o senhor avalia esse cenário e os próximos que virão? Olha, infelizmente, eu vejo que a Europa continua no caminho de confundir uma agricultura sustentável com um sustentável que, ao meu ver, o que nós fazemos no Brasil, sustentável também quer dizer economicamente ela ser sustentável. A Europa enxerga muito a agricultura como uma questão sustentável somente para o lado ecológico, tá? Esquecendo o lado financeiro. Daí junta exatamente o que você disse, a questão do protecionismo, ou seja, os agricultores são confrontados com ideias de que não podem usar tecnologia, tá? A gente resume, fala em químicos, fala em sementes, mas o fato é que os europeus estão proibindo a sua agricultura a não usar tecnologia. E daí, em cima disso, os agricultores, para se defender, falam: bom, já que eu não posso usar a tecnologia, e os meus concorrentes nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, em outros países, podem usar essa tecnologia, eu não quero que essa tecnologia seja, com os produtos finais, vendida dentro da Europa. Tá? Então, eles chamam isso que é a questão do mirror rail, que é a questão do espelho, que eles querem que a gente também não use. Então, um erro está gerando um segundo erro para proibir a importação. Ao meu ver, nós vamos ver aí nos próximos meses, depois que terminar a safra na Europa, bastante movimentação por parte dos agricultores. Os agricultores vão, como eles não veem a possibilidade de abrir a cabeça dos europeus para a tecnologia, eles vão falar, então não deixe importar quem usa a tecnologia. Então eu acho que essa guerra comercial, tecnológica entre nós vai continuar e vai talvez até se acirrar ainda mais. E o senhor acha que nós podemos ver à frente novas manifestações, novas discussões? Num recente evento que eu participei da CNA, a diretora de Relações Exteriores, ela falava sobre como é difícil, dura e pouco flexível a conversa com as autoridades, os líderes europeus. Como é que o senhor avalia daqui em diante o que ainda pode acontecer? Um, podemos ter novas manifestações dos produtores, e dois, essas discussões ainda continuarão duras e essa inflexibilidade por parte desses líderes europeus deve continuar, Bernardo? Olha, infelizmente eu concordo. A falta de razão, a falta de elementos lógicos na discussão está aumentando. A população, uma pequena minoria, faz muito barulho, e esse barulho está gerando com que uma maioria simples, não absoluta, mas simples, tem medo da tecnologia, acreditam que a biotecnologia pode causar doenças, pode causar um monte de coisas que cientificamente já comprovamos, e foi comprovado por mais de 3.000 estudos científicos que a biotecnologia não traz esses efeitos, mas infelizmente, pelo fato de esse lado, vamos chamar de tentar voltar para o passado, por parte de alguns. E do outro lado, outros então falando, bom, já que eu não posso usar a tecnologia, eu preciso me defender e proibir a tecnologia, isso vai se acirrar. Nós vimos que agora a eleição
para o presidente da Comunidade Europeia, da von der Leyen, ela só conseguiu os votos com o suporte do Partido Verde. Consecutivamente, ela não tem como flexibilizar, mesmo ela sendo de um partido de direita centro, ela não Sim. tem como flexibilizar isso. Então, para mim, as guerras no sentido comercial, nesse sentido, vão se acirrar nos próximos meses, anos. Bernard, para concluirmos, né, porque eu gostaria de ficar entrevistando o senhor aqui por horas, porque diante de toda a sua experiência, tudo aquilo que o senhor pode nos trazer de perspectivas geopolíticas impactando, né, o cenário de produção, importação, exportação de alimentos, isso é fundamental para o entendimento do futuro do planeta. Mas para concluirmos a nossa conversa, para a gente arredondar esses cenários, a gente está falando de milho, mas podemos incluir uma série de produtos nessa conversa. Quando nós olhamos esses dois cenários, né, o cenário asiático e o cenário europeu, e no meio disso, o agronegócio brasileiro, nós temos duas visões diferentes sobre a nossa atividade, sobre o nosso potencial, mas ainda assim, iniciativas que são parecidas para cada um tentar ali garantir os seus interesses e necessidades? Olha, eu acho que nós da Maisal, junto com a Abramilho, na questão de dentro do Brasil, dentro da Porteiras, estamos sendo bastante claros em pedir para os nossos associados terem dois focos. Um deles em realmente não esquecerem da Abramilho, não esquecerem do nosso trabalho de abrir mercados, de abrir novas frentes, porque não adianta a gente só produzir dentro da porteira. Tá? Isso, eu diria assim, nos últimos 30 anos, nós no Brasil evoluímos e muito dentro da porteira. Nos últimos 5 anos, nós estamos vendo várias iniciativas, né? O pessoal do algodão talvez seja o exemplo mais brilhante, mais, eu diria assim, que dá-nos orgulho como brasileiros, de expandir o mercado. Então, nós no milho também temos que fazer esse trabalho. Aproveito aqui para agradecer aos parceiros que nos ajudam nesse sentido, mas temos que ter um foco maior nisso. Em relação às exportações e tudo, o fato é o seguinte: muitos países, inclusive a Europa, proíbem a nossa tecnologia, proíbem o uso do nosso milho, mas todo ano importam porque eles têm um déficit. Sim. Então, nós temos que continuar o trabalho árduo, usando ciência, usando argumentos, de tecnologia, argumentos que são tangíveis, e não entrar nessa questão, diria, sentimental, que não leva a nada, que não leva a uma decisão racional. E, nesse sentido, temos que nos cuidar. No curto prazo, eu mesmo aqui na minha propriedade, a gente sabe que esse ano verão que iniciou agora, o safra verão e o inverno vai ser difícil, não vai ser fácil. A grande incógnita que nós temos é a questão do clima. Nós não sabemos. Se a gente olhar mais a fundo, as previsões, tem uma para lá, tem outra para cá. Então, o que nós da Abramilho estamos recomendando é que cada um realmente faça suas contas, olhe bem o que está fazendo, se financie de uma maneira racional, olhe como ele consegue fazer suas pré-vendas, porque tudo indica que as margens vão ser muito apertadas. Então, cuidado para não dar um pulo muito grande, que isso pode ter efeitos colaterais. Sr. Bernard Kipp, quero muito lhe agradecer pela generosidade de aceitar o nosso convite. Espero que o senhor esteja mais vezes conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. O senhor está sendo muito elogiado aqui nos nossos comentários, aqui no nosso chat, né? Estão todos adorando a sua participação, então certamente o senhor estará conosco mais vezes para continuar nos atualizando sobre os caminhos que o milho brasileiro ainda pode fazer, os locais que ainda pode alcançar. Obrigada mais uma vez, portas sempre abertas para o senhor e para mais all. Obrigados a todos e tenham todos um ótimo dia. Bom dia, ótimo final de semana para o senhor também. Até a próxima.